A paz do Senhor para todos, amém? Sejam todos bem-vindos ao canal. Na série EBD, Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 12, que tem por título Cosmovisão Missionária. Nós estamos na penúltima lição da Escola Bíblica Dominical, do segundo trimestre de 2016. Desde já quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, que compartilharam e deram o seu ok nos vídeos. Também há um apoio do portal da Escola Bíblica Dominical. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, porque o nosso objetivo é trazer esses vídeos que sirvam de apoio para as suas aulas na Escola Bíblica Dominical, amém? Então a nossa lição tem por título Cosmovisão Missionária. O apóstolo Paulo, ele nos traz uma observação importante com relação ao tema desta lição. Vamos tomar por base no textuário da lição, que encontra-se em Romanos capítulo 15, versículo 20, que diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que nós devemos entender quando se trata de cosmovisão missionária? O apóstolo Paulo, ele teve todo um processo de dedicação em instruir a igreja, os crentes de Roma, com relação às doutrinas fundamentais da fé cristã, assuntos que está relacionado à salvação, à graça de Deus, à justificação. Tudo isso formando uma base sólida na fé daqueles cristãos, porque Paulo ele tinha uma visão missionária. Então, a preocupação de Paulo era justamente instruir aqueles irmãos, aquela igreja ali em Roma, para que tivesse o reconhecimento, a consciência da sua missão como igreja. Paulo ele fez de tudo para que a igreja tomasse toda a responsabilidade quanto ele tinha com relação à obra de Deus. Então, isso é importante nós observarmos dentro dessa lição. Então, a questão que eu gostaria de desenvolver daqui por diante é a seguinte: a igreja ela precisa ter uma visão missionária. Por que a igreja precisa ter uma visão missionária? Existem muitas igrejas, existem muitas denominações, mas muitas delas não têm uma visão missionária. Existem muitas igrejas que são fundadas de qualquer maneira. E alguém até usa um certo termo, né? Igrejas que foram fundadas em fundo do quintal. Isso quer dizer o quê? Igrejas que não têm responsabilidade. Igrejas que não têm história. Então, isso é importante. A igreja ela precisa ter uma visão missionária, porque uma igreja que não tem visão missionária, ela não cresce. Uma igreja que não tem visão missionária, ela não subsiste, porque ela não tem o ideal principal, que é a pregação do Evangelho, a salvação de todos aqueles que precisam de salvação. Então, uma igreja que não tem uma visão missionária, ela está aquém. Uma igreja que não tem uma visão missionária, ela não está fazendo o que é necessário para que o reino de Deus seja manifesto. Então, uma igreja que não tem essa visão, ela não passa de uma agência,
ela não passa de um meio de vida para algumas pessoas. Então, devemos ter isso em mente. A igreja, todos nós que formamos o corpo de Cristo, precisamos ter uma visão missionária. Então, o que significa a igreja ter uma visão missionária? Primeiro, ter propósito. O apóstolo Paulo, ele tinha um grande propósito, era a conversão dos gentios ao evangelho de Cristo. Veja o que ele diz lá em Romanos capítulo 15, versículo 16. Porque, aliás, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então Paulo ele tem esse propósito, que o evangelho chegasse àqueles que não tinham ainda conhecimento dessa salvação. Então, o que significa ter uma visão missionária? Primeiro, ter propósito. Qual é o propósito da igreja? Pregar o evangelho. A igreja precisa viver esse propósito. Por isso que está escrito em Marcos capítulo 15, versículo 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não foi para qualquer um, não. Essa mensagem, essa responsabilidade é da igreja de Cristo. Então, a igreja que tem visão missionária, ela tem o propósito de pregar com responsabilidade o evangelho de Cristo a toda criatura, a todo mundo. Em segundo lugar, ter consciência que a obra missionária ela é um serviço da vontade de Deus. A obra missionária é um serviço que é da vontade de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos se salvem, ou seja, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Na Epístola de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então, como nós já vimos em lições anteriores com relação à salvação, à redenção, todos esses assuntos em relação à redenção da humanidade, Paulo lhe deixou isso bem claro na Epístola aos Romanos. A carta aos Romanos, ela tem todo o desenvolvimento com relação à obra da redenção, sobre a graça de Deus, a obra que Cristo fez, que precisamos entender e compreender. Então, a igreja ela precisa ter consciência que a obra missionária ela é um serviço que é da vontade de Deus, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens conheçam Cristo, que chegue ao conhecimento pleno da verdade. Então, para que isso seja realizado e concretizado, é preciso que leve o Evangelho com responsabilidade a toda criatura. Terceiro, o que significa ter uma visão, ou seja, uma igreja ter uma visão missionária. A igreja ela precisa ser solidária. O apóstolo Paulo ele queria ampliar o trabalho missionário, porque Paulo ele percorreu durante as suas viagens missionárias várias partes do Império Romano.
Podemos até dizer que Paulo ele ganhou o mundo de sua época, né? As 3 viagens missionárias de Paulo foram viagens que ele realizou, plantou muitas igrejas, também passou ali reforçando, instruindo os irmãos. Mas Paulo ele sabia da necessidade da mensagem do Evangelho chegar em lugares que ainda não havia alcançado. Então, esse trabalho precisava ir além. Paulo ele não era daquele tipo de líder que queria competir, porque existem igrejas que vivem competindo, onde já tem conhecimento do Evangelho, e às vezes da mesma confissão, da mesma área. Mas Paulo ele não queria. Veja que ele deixou bem claro quando fala que não queria pregar em lugar alheio, né? Veja, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, Paulo não pregava o evangelho onde já estava sendo anunciado. Paulo ele se preocupava com lugares que ainda não tinha a bandeira do evangelho. Então, Paulo ele queria ampliar essa visão missionária. Paulo ele queria ir além, ultrapassar outras fronteiras pregando o evangelho. Então, partindo desse propósito, Paulo ele se preocupava com as vidas que ainda não tinham conhecimento do evangelho de Cristo. Nós vemos por aí fora pessoas que muitas das vezes deixam de pregar o evangelho genuíno e ficam muitas das vezes querendo tirar membros de outras igrejas para levar para outra. E isso gera uma confusão, um desconforto, mas isso aí são reflexos de igrejas que não têm visão missionária. Porque uma igreja que tem visão missionária, ela tem a solidariedade de pregar o evangelho onde não há ainda a bandeira do evangelho erguida, onde não ouviu falar do evangelho, onde não tem uma igreja local, e por aí vai. Então, a igreja ela precisa ser solidária com relação a isso. Eu tenho que entender que o trabalho de Deus é importante e que as vidas necessitam de salvação. Então é uma questão de solidariedade para com aqueles que ainda não têm o conhecimento. Porque como crerão se não há quem pregue? Não é isso? Então, outra coisa interessante é que o trabalho missionário da igreja depende muito da obra, da ação do Espírito Santo. Não podemos fazer a obra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela iniciou a pregação do Evangelho indo até os confins da terra sob a presença e ação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que é de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, ele cooperou de forma milagrosa e poderosa na vida da igreja primitiva.
E hoje a igreja que tem visão missionária, ela precisa da direção, do apoio do Espírito Santo, para que a obra de Deus seja feita com eficácia. Amém? Então, a igreja que tem uma visão missionária, ela precisa ter o propósito de levar o evangelho com responsabilidade. Ela precisa ter a consciência que a obra missionária é um serviço que é da vontade de Deus, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos tenham conhecimento da verdade e que sejamos solidários com relação à necessidade dos gentios, daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. O trabalho missionário tem grandes necessidades. Não podemos fazer missão sem compreender os obstáculos, as necessidades que exige para fazer esse trabalho. Porque um trabalho missionário ele começa muitas das vezes local, no interior de um povoado, e ele vai se estendendo, chegando nas cidades, depois que abrange todo o estado, aí vem a necessidade de ampliar, né? Como na visão paulina, de ampliar e ir para lugares que ainda não têm o conhecimento desse evangelho, onde ainda não há a igreja ali, então vai para outros estados e assim conquistando todo o país, pregando o evangelho. A igreja amplia mais uma vez a visão missionária em ir para outros países, fazer a missão transcultural. E tudo isso exige recurso, tudo isso requer apoio, porque as necessidades são grandes. E o que precisamos entender? Que a igreja precisa estabelecer base de apoio. Foi isso que Paulo fez. Romanos capítulo 15, versículo 24, diz assim: Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Veja só, Paulo ele tinha em mente outras áreas, outros países, mas Roma seria uma base de apoio, uma agência. E a lição ela tem uma observação do léxico de Bauer, que significa a expressão seja encaminhado por vós, significa ajudar na jornada de alguém com alimento, dinheiro, companheiros e meios de viagens. Então, a obra missionária tem grandes necessidades. Uma igreja que tem uma visão missionária, ela não deixa de fazer missão. Ela faz missão com fé. Ela faz missão porque é um propósito. A igreja, em termos de cosmovisão, ela precisa entender qual é a sua responsabilidade como igreja, como agente do reino de Deus. E devemos compreender, irmãos, que para se fazer a obra de Deus, precisamos ter em mente três coisas. Primeiro, a obra de Deus se faz com amor. Segundo, com atitude, ou seja, dedicação. A obra de Deus se faz com amor, dedicação e terceiro, com contribuição. Não podemos fazer a obra de Deus sem essas três coisas. Precisamos ter amor para fazer a obra de Deus, porque se não tiver amor, ninguém faz. Segundo, com dedicação, não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira ou relaxadamente. Devemos fazer com dedicação e contribuição. Porque para uma igreja ser uma agência missionária, ser um ponto de apoio missionário,
ela precisa fazer discípulos, ela precisa ter seminário teológico, ela precisa formar missionários, instruí-los, prepará-los, enviá-los, mantê-los e muitas das vezes ajudar nos recursos físicos, como construção de templos e outras necessidades que alguns missionários passam e a igreja precisa ficar como base de apoio para mantê-los, porque existem situações que são muito difíceis. Então, se não tiver amor, se não tiver dedicação e contribuição, a igreja não pode manter isso. Então, tem pessoas que muitas das vezes até acham desnecessário ou sem importância aqueles cultos onde o pastor faz aquela campanha de contribuição para os missionários. Mas aquilo ali é muito importante, porque a igreja que contribui, a igreja que faz esse trabalho, ela está servindo de base de apoio para que o ministério, a igreja em seu todo, continue mantendo os que estão lá, fazendo a missão em outros países ou até mesmo em outras regiões do país. E continuar enviando, porque a obra de Deus ela sempre tem a necessidade de uma ampliação, como Paulo tinha essa preocupação, tinha essa visão. Então, meus amados, temos isso em mente, devemos ter isso em mente. A obra de Deus se faz com amor, dedicação e contribuição. Por fim, a igreja ela precisa dar o apoio espiritual, porque todos aqueles que estão fazendo trabalho missionário, muitas das vezes o recurso não é suficiente. Mesmo tendo uma base de apoio, dando os recursos financeiros e físicos, às vezes não é necessário. Ou seja, não é o suficiente. Além dessas necessidades físicas, financeiras, do amor, da dedicação, da contribuição, qualquer apoio além disso, o trabalho missionário necessita da atenção da igreja para que haja o apoio espiritual. Veja o que Paulo diz em Romanos 15, versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo, ele tinha toda a consciência do trabalho que estava fazendo. E não estava brincando quando estava falando isso aqui. Quando os recursos humanos falham, o milagre, a solução, a resposta, a vitória só vem com a resposta de Deus por causa das orações da igreja. Então, a igreja ela deve ter amor pela obra de Deus em todos os sentidos, que seja local ou até mesmo transcultural. A obra missionária, a igreja ela precisa ter a dedicação para fazer esses trabalhos, para se dedicar em apoiar em tudo e contribuição. Mas além disso tudo, a igreja contribui, a igreja oferta, a igreja faz todos esses trabalhos. Além de tudo isso, a igreja ela precisa também dar o apoio espiritual. Precisamos orar por aqueles que estão muitas das vezes passando dificuldade em países que são muito fechados com relação ao evangelho. Existem missionários que muitas das vezes passam por perseguição, outros às vezes chegam até morrer pela causa do evangelho, porque estão em lugares hostis
que não tolera o Evangelho nem a pregação da palavra de Deus. Então, todos esses que estão fazendo a obra de Deus em terra estranha precisam do apoio espiritual. E quando a igreja ora, quando a igreja clama a Deus, Deus toma providência, porque esses que estão fazendo a obra de Deus precisa. Paulo, ele falou isso com grande importância, e isso vale para hoje. Então, vamos orar por aqueles que estão fazendo missão lá fora. Nós fazemos a nossa parte aqui e os missionários lá fazendo também a sua parte, porque a igreja ela é um só corpo. Amém? Então, que possamos ter essa visão, essa cosmovisão missionária. Ou seja, uma visão missionária quer dizer que a igreja ela sabe qual é o seu papel no reino de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Espero que esta aula contribua com a sua aula. Se você gostou, compartilhe, dê o seu ok, se inscreva se não é inscrito no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.